E aí, pessoas, senhoras e senhores que estejam nos ouvindo, seja manhã, tarde, madrugada, enfim, você está aqui nos ouvindo. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante e muito interessante, aliás. Eu me chamo Henrique Nogueira e hoje nós vamos falar sobre o modernismo, que foi um período, uma escola literária que aconteceu lá pelo século XX e que impactou tanto o mundo quanto o nosso país. E hoje, claro, para falar sobre esse assunto, a gente trouxe pessoas muito importantes e especiais para falar sobre o assunto. São todos alunos de ensino médio e são muito informados acerca disso. Então, para começar a contextualizar todos vocês, o modernismo no Brasil ele começa com a Semana da Arte Moderna, que aconteceu em 1922. E o Ítalo ele vai nos explicar muito bem como é que foi que aconteceu esse processo. Boa noite, Henrique. Boa noite, pessoal. Boa noite a vocês que estão nos assistindo. A Semana da Arte Moderna de 1922 foi um evento cultural marcante que ocorreu entre os dias 13 a 18 de fevereiro de 1922, como o curso já diz, no Teatro Municipal de São Paulo, considerado um divisor de águas da história cultural do Brasil. A semana tinha como objetivo romper as tradições acadêmicas e promover uma nova forma de expressão artística, refletindo um desejo de inovação, estética e crítica cultural. Artistas da época do evento foram influenciadores pelo movimento da vanguarda europeia, como o futurismo, o dadaísmo e o cubismo, mas buscavam uma identidade própria que valorizasse a cultura brasileira e suas peculiaridades. Bem, pois é, gente. Então a gente começa a perceber a partir daí que o modernismo ele impacta o nosso país. Ele chega assim num contexto em que as pessoas não estão habituadas com o que está acontecendo. Mas, claro, para toda a ação sempre tem um autor. Quais foram as principais pessoas que estiveram envolvidas nessa semana de arte moderna? Bom, uma das principais pessoas foi o Mário de Andrade. Poucas pessoas conhecem, mas também muitas pessoas conhecem. Se você ler alguns livros famosos brasileiros, tem o Macunaíma, vários mais entendedores, o Macunaíma. E também Oswaldo de Andrade, que inclusive a sua esposa estava junto também, foi a Tarsila do Amaral, que teve uma obra... O Abapuru, né? Sim, o Abapuru. Que impactou bastante. E também teve Heitor Villa-Lobos e Anita Malafatti. E também Carlos de Andrade. Carlos Drummond. O Carlos Drummond de Andrade, eu lembro que a partir da segunda fase, se eu não me engano, ele lança uma poesia que ela vai impactar todo o cenário, aliás. Foi alguma poesia de 1930? Isso! Tá, e aí a gente surge para um contexto mais amplo. O que foi o modernismo já num contexto assim geral, mundial e nacional? Juliana, como é que foi o modernismo? O que foi? O que ele significou para o nosso país? Bom, o modernismo, né, ele, como o nosso amigo aqui, Ítalo, falou, ele foi um movimento literário, né, que surgiu lá por volta do século XX, né, entre os anos 1922 e 1960, né. Ele foi de grande importância, né, para o povo brasileiro, porque ali foi, como eu posso dizer, uma nova era, né, posso dizer assim, que foi de novas conquistas, novas inovações e de muita rompimento com a história tanto do passado, rompendo para progredir para o futuro, né? Como é que o mundo estava nessa época? O mundo estava em muito conflito, eu posso dizer assim. Tava tendo guerras, tava tendo pessoas administrando, como eu posso dizer, produtos, digamos assim, né, para o futuro, para a melhora do povo. Tava tendo guerras, tava tendo industrializações, né, e entre outras coisas também. Se eu não me engano, é nesse contexto que surge a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Sim, é nesse contexto que acontece. A crise de 1929. Sim. Deixa eu ver. Tem algum evento que eu estou esquecendo. Então a gente já percebe a partir daí que o mundo ele já estava muito caótico, né? Então, as pessoas olham para o mundo assim. Se eles acham que eu vim Então. Tanta coisa já aconteceu e naquela época tava já o terror tocando. O pessoal já tava querendo melhorar as coisas e tava acontecendo as coisas horríveis. Tava acontecendo guerra e tudo, o pessoal querendo mudar o mundo, mas as guerras acontecendo, o pessoal querendo destruir, tava acontecendo. mudar o mundo. E quais as principais características do modernismo? As principais características foram a inovação, esqueci o nome. Peraí, deixa eu ver.
a inovação, a experimentação nas artes e na modernização também. Estava acontecendo, né? Como falaram, né? Surgiu na Semana da Arte Moderna, né? E é isso. Essas foram as principais características. Um rompimento com o tradicionalismo, né? Sim. E a gente sabe muito bem que o modernismo ele é uma escola literária que é grande, ela não acontece assim. Foi grande isso. Né? Então ela é dividida em fases. Eu queria que você falasse quais são essas fases e explicasse um pouquinho sobre elas. Bom, elas são divididas em 3 fases. Eu vou falar as 3 fases primeiro. A primeira fase é a fase heróica ou também de destruição. Por quê? Porque ela marcou pela inovação e a destruição das tradições passadas, né? E essa primeira durou de 1922 até 1930. A segunda fase é a da consolação ou geração de 30, né? Que ela equilibra a inovação e a tradição. Ela estava equilibrando entre o passado e a inovação que eles estavam querendo colocar, né, para o futuro. No caso, as máquinas, né, que estavam criando e todas as inovações. E a terceira fase, por último, mas não menos importante, é a fase da geração 40, que surgiu por volta de 1945 a 1960, né? Que ela engloba a poesia concreta, né? E a metamorficação. É isso que acontece. A terceira fase do modernismo, ela é pelo contracentrismo e a ficção metalinguística, né, que caracteriza a universal, no caso o mundo todo, que engloba, né. E é isso, essas foram as 3 fases principais, né. Pois é. E aí a gente vê um contexto do modernismo que geralmente pega as pessoas de vez, é quando Mário de Andrade, que inclusive o Ítalo falou sobre ele, lança aquela famosa obra Macunaíma, né? É uma obra que chega assim, rompe com tudo, porque o modernismo é sobre isso, romper com o tradicional. Sim. E aí eu queria que você falasse mais sobre a obra. Como é que era a obra de Macunaíma de Mário de Andrade? Macunaíma, Mário de Andrade escreveu em 1928. Foi um marco na literatura modernista brasileira. É um livro de romance que combina elementos mitológicos indígenas do folclore brasileiro e cultura popular. Macunaíma foi um livro, foi uma crítica social, tem várias páginas de crítica social, e o próprio personagem, Macunaíma, era um anti-herói. Um anti-herói que viajava por várias regiões do Brasil mostrando a realidade, mas também com um tom humorístico. Então a gente já percebe, começa a perceber, né? Porque antes as pessoas tinham que uma imagem idealizada do herói. Então era uma pessoa que era forte, uma pessoa que inteligente, mas, né? Ele virou uma palavra que além de não ser, tipo assim, vamos lá, muito inteligente, era feio. Eita! E era um herói que de preto ficou branco. Então, Ele mudou de cor, simplesmente isso. Ele entrou numa água e mudou de Eu cor. acho que isso de idealizar herói como forte ainda existe, mas só que como nós usamos o exemplo do Derek e do Ítalo dentro da sala, né? Que isso aqui, ó, é só não. Isso aqui nem funciona. pois é, gente. Então, Mário de Andrade lança... Aí vocês imaginam, o cara escreve um livro que vai totalmente contra o que as pessoas já acreditavam naquela época. Apedrejado, certeza. Cara, as pessoas vão olhar bem você. Ele quebrava os padrões de literatura da época, né? Como eu falei, eles estavam tentando equilibrar o passado com as inovações. É tipo você nascer e ser criado a vida toda com um conhecimento. Não, é isso e aquilo. E chega uma pessoa do nada e começa a falar o contrário. Então elas vão falar, como assim? Mas não era isso sempre? Então eles estavam tentando equilibrar isso, porque eles já conheciam a vida toda e o que estava surgindo ali naquela época. E aí também é que surge o preconceito, né? As coisas assim. Como assim? Principalmente preconceito, ele vai estar... Até esses escritores, eles andaram para que artistas da música brasileira corressem na ditadura de 1980. Verdade. E outro autor que também impactou as pessoas e que inclusive inicia a segunda fase do modernismo, né, a segunda geração, foi o Carlos Drummond de Andrade, quando ele lança alguma poesia. Porque
a gente percebe, né, que estava mudando, mas aquela obra que ele escreve também muda o pensamento das pessoas, muda e impacta. Foi sua primeira coletânea também. Como é que foi a obra, alguma poesia? Alguma Poesia de 1930 foi a primeira coletânea de poemas de Drummond, e marcou o início da segunda fase do modernismo, como a gente tinha falado, conhecida como a fase de consolidação. Esta fase era caracterizada por um tom mais introspectivo e social, com críticas da sociedade e reflexões sobre a existência. Os impactos que esse livro causou foi muito, assim, naquela sociedade mais antiga, sabe? Drummond introduziu uma poesia mais cotidiana, com temas urbanos e reflexões sobre humanos em meio à modernidade. Então, o que ele quis dizer aqui? Ele meio que contou a vida de pessoas normais que viviam naquela época, do cotidiano. É importante destacar também que a poesia de Carlos Drummond de Andrade, ela fazia muito alternância entre a inquietude, ou seja, um autor que não ficava quieto, e que também usava muito da ironia. A ironia ela também muito presente nas obras de Carlos Drummond de Andrade. E outra autora, que inclusive eu acredito que muitos aqui conheçam, claro, foi Clarice Lispector. Clarice Lispector, ela surge ali pela terceira fase, se eu não me engano. Sim, E ela inicia com a obra Paixão por GH. Sim. Eu queria que você falasse mais sobre essa obra. Essa obra foi de 1964, já um pouco mais distante da época dos outros livros. Foi uma obra emblemática da terceira fase do modernismo. Guarde bem, a terceira fase. Então, tivemos a primeira e a segunda, e agora a terceira. Ela foi marcada pelo aprofundamento psicológico e introspectivo. O livro narra experiências místicas transformadoras de uma mulher, GH, ao ser deparar com uma barata em seu quarto de empregada, que desencadeou uma série de reflexões existenciais. Por causa de uma barata. Que isso? Agora eu vou fazer poesia mais barata de casa. Teve um amigo meu que a mãe dele correu com medo da rua por causa de um sapo. Não, a gente pensa um sapo, mas era uma rã deste tamanho. Bom, a escritora Clarice, ela levou hate, mas é época, né, cara? Toda vez que você vai levar hate, sabe? Não importa em que época você esteja. Mas como eu falou, né, que eles estavam tentando trazer o passado, o futuro, sendo que as coisas eram totalmente diferentes. Então eu também disse que ela levou hate. Eu não entendi. As pessoas já estavam... Eles estavam tão acostumados com o passado, a gente estava conseguindo equilibrar entre o que eles aprenderam e o que eles estavam aprendendo. Ou eles deixaram o passado no presente e o passado para sempre. E aí não tem como dois. E também é importante destacar que no contexto de modernismo e literatura, ele não muda só a literatura, porque a gente parte do conceito de literatura, que foi o quê? Literatura é a forma como o homem pensa em determinada época. E aí... Isso. E ele vai expressar. E o modernismo ele impacta muito nas artes plásticas, né? E aí a gente vai ter autores muito importantes. E aí, Ramos, eu queria que você falasse pra gente como que o modernismo, Vitória Ramos, como que o modernismo afetou as artes plásticas no nosso país? Bom, primeiramente eu gostaria de falar o que são artes plásticas, né? Que são expressões artísticas onde o autor ele usa materiais para fazer a obra dele. Por exemplo, a pintura, a escultura, o desenho, porque você usa materiais para fazer aquilo ali. E o nome plástica veio disso aí, de você poder moldar a sua obra. Como o plástico, você pode transformar o plástico em várias coisas. Funciona a mesma coisa assim com as obras. Isso. E o modernismo ele veio para quebrar um certo padrão que tinha, que era desenhar ou retratar o mundo da maneira mais realista possível, sempre retratando pessoas ou histórias, né? Sim. E aí ele veio para dar essa liberdade para os autores de abusarem da sua criatividade para fazer o que eles quiserem, do jeito que eles quiserem, retratando o que eles quiserem retratar, sabe? E foi isso.
Pois. E quais eram as principais características dessas pinturas, né? Como é que eram essas pinturas? Quais eram as principais características delas, nas artes plásticas? É o que, tipo assim, o que identificava ela como, isso é a arte plástica. Isso. Que a pessoa fez. No modernismo. É. As características. Há várias, né? Porque do modernismo surgiu vários modelos artísticos, como o cubismo, o fauvismo, o surrealismo. Sim. Então, assim, é bem difícil dizer quais são as características, porque há vários tipos de características, sabe? Pois é. E quais eram os principais pintores brasileiros? Eles são Cândido Portinari, que eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar. Anita Malfatti, de Cavalcante, a famosíssima Tarsila do Amaral. Já, né? Leiser Sagal, Vincent do Rego Monteiro e Ismael Neri. E eles são considerados principais, assim, importantes no Brasil, porque eles retratavam a cultura brasileira nas suas obras. Eles traziam essa identidade nacional nas suas pinturas. Por isso que eles são considerados os Tem Abapuru, sim, Abapuru. Gente, eu lembro que quando eu vi Abapuru de Tarsila do Amaral a primeira vez, eu era pequeno, tipo assim, estilo Samira. Era um monte de ver. Aí, gente, tipo, eu não entendi aquela obra, porque é um retrato, um cacto, Uma pedra. pé assim. Eu não entendi. Eu lembro que eu desenhei no terceiro ano, eu acho. Sim, todo mundo desenhou. Todo mundo já fez E aí, as artes plásticas, ela acontece no mundo todo, né? Naquele contexto histórico também tinha muitas pessoas, muitos pintores famosos, tais como o... Você poderia citar mais pintores internacionais? A gente tem Wassily Kandinsky, que foi um artista russo, criador do abstracionismo, um modelo bem famoso que surgiu no modernismo. Pablo Picasso, né? Pablo Picasso. Um dos Isso, que foi um dos criadores do cubismo. Mas quando eu digo que ele foi um dos criadores, é que ele foi o cara a ter a primeira ideia, tipo, eu vou desenhar desse jeito. Só que aí veio outra pessoa e aperfeiçoou essa ideia dele. E isso também vale para Edward Munch, um dos criadores do expressionismo, e a Henri Matisse, que é um dos criadores do fauvismo. E a gente tem Joan Miró, que não foi o criador do surrealismo, mas ele era o modelo ideal quando a gente fala de surrealismo. Ele fez uma parte fundamental, digamos assim, né? Sim, como o Ítalo falou, né? As pessoas lá no tempo, eles caminharam para hoje em dia esses artistas modernos, né? Pudessem correr com a arte. Inclusive, a própria palavra já diz, né? Moderno. Isso, modernismo. A gente poderia botar as primeiras fases como se fosse a primeira ditadura militar daquele tempo. E botamos a primeira ditadura militar como se fosse a segunda, porque naquele tempo já tinha, por exemplo, algum cantor, não me recordo, ele cantou tal verso: eu cansei de levar frechada do seu olhar. Naquele tempo, as mídias acharam errado, porque vários artistas não tinham a liberdade de expressão que tem hoje. E hoje também é muito difícil. Eu vou deixar meu filho escutar um cara que fala nada. E era até hoje é muito difícil. E eu acredito que a gente tem que quebrar esse paradigma. Hoje em dia não é muito diferente da antiguidade, né? A gente, como ele falou, tem formas de expressão diferente que as pessoas querem usar, né? Mas que às vezes é, como a gente, julgada, né, pelos outros, assim, e não é aceitada, né? Mas tem pessoas que, como esses escritores, né, estão ainda à frente tentando realmente mudar, né? Falam, não, assim pode ser visto de uma maneira diferente também, né? Não existe só uma forma correta, né? Tem várias e outras formas assim. A gente pode usar o exemplo, né, dos nossos pais, porque eles viviam num tempo passado que hoje a gente faz coisas que na visão deles é muito errado. Eles mesmos veem aquilo como errado. Como se a gente fosse um desses autores, né, pintores, mas se a gente quisesse quebrar esse paradigma de que as coisas que
são modernas hoje, transformassem o mundo, e querendo ou não, uma hora vai transformar o mundo. Sempre. E a gente citou há pouco a obra Abapuru, de Tarsila do Amaral. Eu queria que você falasse mais sobre ela, as características daquela obra e o significado dela, né? Porque toda obra tem seu significado. Sim. O Abapuru é um quadro que mostra um homem com proporções assim, meio distorcidas, digamos assim, porque a cabeça dele é bem pequena e com o passar abaixando assim, o corpo dele vai aumentando, tipo uma pirâmide, sabe? E ele está sentado à frente de um cacto em cima de um sol. E tem várias teorias. Tem várias teorias que mostram o significado desse quadro. Eu vou citar duas delas, que a primeira teoria faz referência à pobreza, que força assim as pessoas a trabalharem e a acabarem não tendo tanto tempo para a educação. Por isso a cabeça pequena e as mãos, isso, que é o que você mais usa no trabalho braçal. A outra também que fala sobre que o quadro tem a bandeira do Brasil distorcida. Sério? Sim, porque o sol ele é um amarelo assim bem vibrante, o céu azul é um escuro assim que nem tem na bandeira, e o chão e o cacto é um verde. Então, se você reparar bem, tem as cores da bandeira do Brasil ali. Se bem que varia sentido, né? Porque era um contexto em que eles estavam tentando valorizar a cultura local. Sim. E o Abapuru, ele é um símbolo ao movimento modernista no Brasil. E ele foi, como eu posso dizer, a inspiração pro movimento antropofágico. Vocês conhecem? Já ouviram falar desse movimento? Já. Não me recordo. Poderia explicar mais sobre ele? Esse movimento ele tinha como objetivo assim juntar e absorver, digamos assim, culturas ou maneiras, diversas maneiras artísticas, formando uma só, que faz alusão à nossa sociedade brasileira, que é miscigenada. Sim. Hoje em dia ele é aplicado na sociedade. Pois é. Misturou muitas culturas. Aqui, ó. Fala aí, flashiano. Fala dois. 2, 3. Nosso amigo, ele é o quê? De Manaus. Tem duas opções. Ou é carioca ou é amazonense. Mas E aqui, paraense. como ela falou, tentando misturar, tem muitas culturas. No Brasil, eu acho que é o país, né, com mais diversidade, assim, tanto na cultura em relação à alimentação, quanto na cultura de gosto, né, próprio também. Sim, são muitos gostos diferentes que realmente juntaram e formaram um só, que é o nosso Brasil, né? A gente pratica ele naturalmente. Sim. Se não fosse dele crescer. E acaba sendo estranho para outros países, né? Olha assim, falou, nossa, o Brasil é tão assim, e pra nós é normal, que se juntou todas as culturas e formou uma Isso é só. uma irmandade, literalmente. Sim. Isso aí. E coisas que aconteceram no modernismo que impactaram e que também trouxeram para o nosso país foi as chamadas vanguardas europeias. As vanguardas europeias, nosso amigo ele vai falar e vai explicar sobre o que foram essas vanguardas europeias, o que elas significaram. O Igor, por favor. Olá, gente, boa noite. Eu vou explicar para vocês um pouquinho o que foi a vanguarda europeia. A vanguarda europeia foi um movimento artístico que se iniciou por volta do século XX. O que isso queria trazer para a sociedade? Queria romper com as artes acadêmicas. Isso queria trazer um desenvolvimento para a arte, queria mostrar outras culturas, outras formas de se mostrar, né, se expressar outros tipos de artes. O que era o futurismo? O futurismo, como a palavra já diz, né? Futurismo é pensar no futuro, já está falando, né, gente? Do futuro, pensar no avanço da tecnologia, hoje das máquinas, e isso aí. E era uma técnica muito utilizada pelos pintores da época, né? Sim, que era para buscar novos conhecimentos, buscar novas artes e buscar mais conhecimento, como a gente está falando aqui. Você tem algum autor que usava da técnica? O futurismo foi o Gaetano Bala.
Como? Gaetano Bala, que ele foi um filósofo espanhol que nasceu em 1871 e ele continuou com essa tradição até em 1958, que foi até o futurismo, né? E já entrou outra fase que foi já sobre o expressionismo, né? Que foi um movimento artístico que teve a origem do grupo Dia Brooklyn, que para os portugueses significa a ponte artista. Se uniram para criar um coletivo calçado em expressão dos sentimentos e emoções. Então, o que isso significa? Ele queria expressar seus sentimentos de felicidade, suas emoções, de tristeza. Eles queriam expressar isso aí, mostrar para a sociedade, né? Isso. Queria mostrar nas pinturas. E o cubismo? Como é que aconteceu o cubismo? O cubismo foi um movimento artístico que surgiu por volta do século de 1907, que foi aqui um grande pintor, que todo mundo aqui já ouviu falar, que foi o Pablo Picasso. Pablo Picasso. É meu pai. Que ele queria trazer como, tipo, recorte de pintura, tipo, da gente pegar uma pintura, recortar e montar uma coisa de tipo irreconhecível. Como se fosse um quebra-cabeça. Isso, e tipo, a gente fosse cortando até se encaixar em uma arte. E o surrealismo? Ele também foi... O surrealismo foi um movimento artístico literário nascido em Paris na década de 1920, no contexto de vanguarda, que viriam definir o modernismo. Ele queria definir o modernismo de várias formas, como a Juliana falou, né? Queria mostrar o modernismo e... Acontece, né? É isso. E há pouco, quando você estava falando sobre o futurismo, você citou o surrealismo. Eu queria que você explicasse mais sobre essa forma. Do surrealismo? Isso. Pois é, como eu falei para vocês, que ele foi um movimento artístico e literário que no contexto de vanguarda, que viriam definir o modernismo de várias formas. Queriam mostrar o modernismo de outra maneira, para as pessoas enxergar de tal forma. Porque o modernismo tem várias formas de mostrar, né? Ele engloba tudo. Isso, ele envolve arte, música, tudo. Escrita, né, dos escritores, livros e histórias. Aí veio para a pintura e agora para Isso. a arte. Isso, ele queria romper as classes. É como se fosse um século abrindo para a criatividade, é a expressão, né? Porque é o nosso século. É o nosso século. É o nosso momento. É o jovem, na hora dos jovens. Para encerrar sobre essas características, eu queria que você explicasse o expressionismo. O expressionismo foi um movimento que queria, como eu falei para vocês, né? Com uma palavra realmente, expressionismo, da pessoa se expressar, se falar, para buscar conhecimento de novas coisas. Quando a pessoa se expressa, muito bem, quero falar com uma pessoa. É quando você abre seu sentimento para outras pessoas. Isso que foi o expressionismo. Eu também acho que eles usavam mais isso porque naquela época eu acho que eles não tinham muito como falar. Isso, o modo de se expressar. Até hoje tem a convivência dos pais, da gente conversar, de falar, de expressar os nossos sentimentos. E podia ser opiniões. Isso. Muitas pessoas, hoje em dia isso ainda ocorre. Isso, na sociedade hoje não tem. Problemas, não consegue. Tipo assim, Isso. Vou gravar um Instagram triste de expressar. Fazer a votação lá, gente, precisando de alguém. Enquete. Essa daí é a forma de expressão das pessoas. Isso, hoje. Só que eu acho que hoje em dia ficou tão moderno que as fica extrapolando. Isso. Hoje em dia já passa 12 minutos. aí já passa da liberdade de expressão, né? Acaba perdendo direito dos Acaba já pegando os direitos. E o modernismo ele também influenciou a música, como o Ítalo falou. Sim, envolveu vários tipos, envolveu a arte, a música, vários conceitos. Exatamente. E o Ítalo, ele citou há pouco um contexto de música, e eu queria que a Marise falasse mais sobre como é que o modernismo afetou. É hora de a brilhar, música. hein?
Bom, o modernismo brasileiro, ele fez uma mediação para que fossem diluídas as barreiras, que as barreiras fossem quebradas, como a Juliana falou, né, para surgir outros tipos de expressão, de música e tudo mais. Como existe hoje em dia, né, existem vários tipos de música, pop, funk, brega, muitas coisas, né, e esse nosso amigo aqui entende também, né, do Pará, eita, Joelma, então ele separava os limites, né, entre o popular, erudito, a tradição e a inovação, o estético e o social, né? Então foi uma quebra de barreira muito top aí, né? Pra surgir vários outros tipos, senão hoje em dia eu nem escutava Pablo Vittar, se não tivesse isso daqui. Se hoje eu nem escutava. Você citou Pablo Vittar, que é uma cultura muito importante. Clarinho que sim, oxi. Eu queria que você citasse os cantores daquela época, os principais cantores daquela época. Bom, o principal cantor daquela época foi o Heitor Villa-Lobos, né? Que ele fez uma das músicas mais populares dele, foi Baixinhas Brasileiras. Uma música massa demais, fui pesquisar, não entendi nada. Você falou sobre uma música, eu queria que você explicasse mais sobre uma música. Bom, a música, né, que foi a música do Heitor Villa-Lobos, que foi uma das mais populares, ela fala assim que as baixistas brasileiras devem ser situadas nos quadros do modernismo brasileiro, né? Tendo como referência a segunda fase do movimento, que o Ítalo citou, que deslocava seu foco daquela preocupação inicial, que como a barreira funcionava, né? Ali tinha a barreira do passado e do presente, agora do futuro. Então teve como quebra da barreira para surgir essa preocupação inicial da atualização, né? Da estética. Então ela foi centrada na luta contra o denominado passadismo, né? Que para a consolidação de uma cultura nacionalista. Pois é. Eu acho muito interessante o que ela falou, que as brasileiras, como é? Baixinhas brasileiras. Baixinhas brasileiras, para depois você, como é que é? Tipo assim, demonstrar, né, no quadro, passar assim, com um quadro, então eu achei muito interessante. Nossa, o modernismo é uma coisa muito louca. Tudo a gente tem que se expressa num quadro. Sim, uma simples situação. Na música. Aí escreve, enfim. Efeito da literatura. Gente, vou usar o modernismo na minha vida, vou começar a escrever. Isso abriu muitas portas, porque quando falava esse Brasil naquela época, o que a gente pensava? A gente pensava em índio e Branco e preto. Meio que era essa divisão, não tinha muito, não tinha, como no Brasil, não tinha muito conjunto com raças. E também não tinha muita cultura, né? Não valorizava. Isso, eles não valorizavam. Não valorizava a nossa cultura. naquele tempo começou a desenvolver legal. Aí surgiu o samba. Aí hoje em dia, pensa em Brasil, comida, samba, funk. Caipirinha. Naquele tempo ainda não tinha o Pelé. Ei, a lenda estava nascendo, hein? Os países, né, os estados que mais eles olham, que realmente valoriza o Brasil. Se você perguntar pra pessoa de outro país, né, eles falam que tu vê o Brasil como o quê? Aí eles vão falar carnaval, país de futebol, da dança. Eles sempre. Eu tô achando que é do vôlei. Vazou vergonha. Enfim, mas é um país, né, que tem país do vôlei. pode ser do vôlei, isso também. Eles olham e veem assim, não, aquele é o país do quê? Das festas, né? Das culturas diferentes, né? Porque não tem, eu não consigo ver outro país que tem assim, que várias culturas juntas que formam uma só, né? É o nosso Brasilzão aqui que tem isso, né? Daí que eu acho que o Brasil é um lugar que tem mais turista. Nossa, uma vez eu viajei pro Pará, um menino branco e a um branco veio lá dos States. Dos States de tal Pará, ele falando lá em English lá, eu sem entender nada. Eu falei, é isso aí mesmo, tá certo. E a gente encontra um contexto que, tipo assim, é um país muito diversificado e que após o modernismo ele passou a ser valorizado essa cultura diversificada. E todo mundo gosta de vir pra cá por causa disso. A nossa cultura, não, mas todo mundo. E a gente tem uma grande concentração de imigrantes venezuelanos aqui no nosso país. E é um país grandão, Brasilzão. O maior país da América do comparação de Sul. Aí a gente vai conhecer os outros lugares, expulsou a gente. Não quero falar mal, gente, tá? Mas é o nosso Brasil aqui. Já expondo a verdade. Você gostaria de falar, amigo? Bom, o Brasil, pouca gente sabe, mas o próprio Henry Ford, ele tem uma fábrica no Pará.
pouca gente sabe, uma fábrica abandonada. Pra você ver, o modernismo ele fez o Brasil chegar em vários lugares naquele tempo. O próprio Ford abriu essa fábrica. Eu já ouvi falar na história dessa inclusive perto da minha cidade, No Itaituba. Fordlândia. Sim, Fordlândia. É de carro? De carro, De assim. carro. Uma marca de carro? De uma cidade, velho. Não, pô, ele criou uma cidade, amigo. Uma cidade. Tipo Floreste. Não existe? Vou lá. Vocês vão expulsar? Porque naquela época tinha a árvore de seringas. Sim, Eu assim, sei, eles tiravam até a borracha. meu avô foi soldado da borracha, sim. Mas que hoje em dia não tem isso daí, né? Que eu vejo de isso, né? Só que a cidade hoje em dia ela não tem muitas pessoas, né? Porque ela. Enfim, ele comprou o território lá do presidente da época. Só que aí, como ele viu que o negócio tava falindo, ele vendeu de volta. Ah, tá certo. Ganhou dinheiro em cima. E aí a gente percebe a importância do modernismo, né? Como ele impactou essa ideia de trazer o moderno, trazer novos novo, conceitos, né? Trazer um novo, trazer assim, um novo, mudar. Tipo assim, já chega, né, amigo? Para, Gabriel. Vamos inovar, né? Botar uma coisa diferente que E realmente todo dia acontece isso do modernismo impactar nas nossas vidas, né? Todo dia a gente tá enfrentando barreiras diferentes, querendo um futuro diferente, né? Porque querendo a gente é a geração Z, mas a geração Z vai trazer um futuro pra você. Até de boa! Mas se for. Portanto, gente, esse foi o nosso primeiro episódio do nosso podcast Pode Saber. Vocês viram que a gente falou sobre um assunto tão importante e que, como eu falei para vocês no início, impactou a cultura e a história do nosso país, não só do nosso país, mas também do mundo, mas principalmente do nosso país, porque foi a partir deste momento em que passou-se a valorizar a nossa cultura, passou-se a valorizar o índio, passou-se a valorizar o povo miscigenado, as culturas, e esperamos que você tenha entendido uma ou duas coisinhas. Agradeço a todos vocês que Obrigada, Vila dos States. Vou voltar pro meu Vou voltar, tá? Só vim aqui pra falar com vocês, bem pobres. Amo todos. Então é isso, gente. Obrigado por ter nos acompanhado. Um abraço. Tchau, tchau.